Boa noite a todos. Antes de fazer a prece inicial, eu tenho 2 recados para passar para vocês. O primeiro deles, eu peço a colaboração de todos para que mantenham a distância entre as cadeiras mesmo que vocês sejam da mesma família, é uma norma que a gente precisa seguir, deixar o distanciamento entre as cadeiras, tá bom? Muito obrigada. O segundo recado é sobre as sacolinhas das crianças da Casa de Lucas, estão disponíveis ali no Alecrim, na lanchonete. Quem quiser e puder colaborar, a casa agradece. Bom, obrigada. Eu convido a todos nesse momento a fecharem os olhos, respirar fundo. Vamos sentindo a presença do nosso mentor individual, esse nosso amigo que nos ampara, que nos intuiu para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Vamos agradecendo a Joana de Ângeles, a irmã Rosário e todas as freirinhas que prepararam esse ambiente para que nós estivéssemos aqui agora e que nos receberam com muito amor e carinho no portão dessa casa. Vamos visualizando Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, pedindo a ela que nos envolva nesse momento com seu manto azul, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. E Maria nos envolve no seu manto azul, com seu abraço, e fala a cada um de nós: meu filho, minha filha, tudo passa, isso também vai passar. E de braços dados com Maria, ela nos leva até seu Filho Jesus, a quem gratos somos pelo sacrifício que Ele fez para encarnar entre nós. Obrigada, Mestre, pelos seus ensinamentos, por todo o seu amor que tem por nós. E Jesus se une a nós nesse abraço e fala para nós também que Ele sempre está conosco. E envolvidos nesse amor de Maria e Jesus, vamos agradecendo a Deus, Pai, Criador de todas as coisas, agradecendo a Ele por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, pela oportunidade bendita da reencarnação. E vamos louvar a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Nesse momento, vamos nos preparar para os passes e logo em seguida envolver a nossa irmã Ângela em muito amor e carinho. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH,
E com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe no momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos e amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa claro brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja ao nosso lado, nos envolvendo, nos orientando, para que nós possamos fazer um estudo, uma reflexão dos seus ensinamentos e trazer esse aproveitamento para a nossa vida. E hoje nos foi pedido para falar sobre uma passagem em que o Mestre Jesus diz: não penses que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los. Muito ao contrário. Eu vim cumpri-los. Eu lhes digo em verdade que a terra e o céu não passarão enquanto esta lei não seja cumprida na Terra, até o último J, até o último ponto. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, inicia o primeiro capítulo do Evangelho com essa passagem. E ele tem um propósito. O primeiro propósito, claro, mostrar que realmente
os ensinamentos de Jesus, toda a sua pregação, tudo que ele operou na terra durante a sua passagem aqui, em momento nenhum transgredia as leis naturais. Mas também ele faz um vínculo com o Espiritismo, dizendo: o Espiritismo igualmente não vem transgredir nenhuma lei natural, nenhuma lei divina. Muito ao contrário, ele vem executá-la. E ele começa explicando que, para o nosso entendimento, existem as leis naturais e que regem todos os princípios da matéria, tudo que está relativo à matéria, desde o nascimento de uma flor até o movimento dos astros. Assim, também é lei natural a lei que estabelece as relações espirituais. Essas leis são imutáveis. Elas são de ordem divinas porque elas são imutáveis. As leis naturais, com o tempo, com a evolução da humanidade, com o progresso intelectual e moral, foi influenciando a sociedade. E, dessa forma, as leis sociais começaram a se inspirar nessas leis naturais e divinas. Kardec coloca que 3 revelações foram fundamentais para a sociedade, para a humanidade de um modo geral. A primeira delas, trazida por Moisés, os 10 mandamentos. No Monte Sinai, ele é intuído pelos 10 mandamentos. Vamos recordar? Sou o Senhor teu Deus, deverás adorar a mim e mais nenhum outro. Nem figuras da terra, nem do mar, não deverás fazer estátuas. Eu sou o único Deus. Não deverás usar o meu santo nome em vão. Deverás santificar os dias de sábado. Honrar pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não prestarás falso testemunho. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás nada que pertença ao próximo, nem sua terra, nem sua casa, nem seu gado, nada. Esses são os 10 mandamentos de ordem divina, que Moisés traz ao povo hebreu que tinha acabado de sair da escravidão do Egito. Um povo que tinha sido subjugado durante muitos e muitos anos. E ele traz essas leis como norteadoras do comportamento das relações humanas. Porém, o povo hebreu ainda estava muito ignorante, muito brutalizado. Então, era necessário ter leis sociais que estabelecem critérios, disciplinas mesmo. E ele foi instituindo leis sociais de relacionamento. Porém, para que ele tivesse credibilidade, ele tinha que dar um peso de ordem divina dessas leis. E, através do tempo, essas leis divinas, os 10 mandamentos, foram se misturando com as leis sociais de relacionamento que foram instituídas, que foram necessárias para aquela travessia de 40 anos no deserto. Não foi uma semana, não foi 2.
Foi muito tempo. Um povo que conhecia como justiça apenas a lei do mais forte. Era necessário impor um rigor a essa lei. Então, Moisés dá um caráter a esse Deus, de um Deus único, todo-poderoso, onipotente, que cuidava de todos eles, que os protegia diante da batalha, que iria assessorá-los em todos os desafios, mas que exigia que tivessem fidelidade absoluta, respeito absoluto às suas leis, e que lhe oferecessem sacrifícios, que já era uma prática pagã, através do sacrifício de animais, cordeiros, pombos, de acordo com a possibilidade, as posses que a pessoa tinha. E essas leis se confundiram. Mas a relevância disso tudo é que, pela primeira vez, as leis de Moisés, que Moisés traz, os 10 mandamentos, traz um princípio básico do nosso relacionamento com Deus, que antes não existia. Uma base. Como deve ser o relacionamento com Deus? Uma base mínima dos relacionamentos humanos, honrar pai e mãe. Uma base mínima das ações nos relacionamentos das pessoas, não rouba teu próximo, não mata o teu próximo. Então, essa é a primeira grande revelação. E depois, Kardec continua trazendo o Cristo. E Cristo, em determinado momento, percebe claramente que o que ele falaria, a sua maneira de agir, o que ele ensinaria e o que ele faria, iria sim causar uma grande agitação naquela sociedade que já vinha de anos e anos, estruturada dentro daquelas leis rígidas, leis que foram se misturando com os dogmas, com os rituais do dia a dia. Então ele diz, eu não vim destruir a lei de Deus, eu vim executá-la. Por quê? A primeira delas era, que causou muito tumulto, né? É que tinha que se guardar o sábado. Aliás, eu esqueci, santificar o sábado. A terceira lei, era santificar o sábado. E isso foi instituído por quê? Deus não trabalhou e não descansou no 7º dia? Era inspirado nessa criação do mundo. Ou seja, você trabalha, mas dedica um dia da sua semana a descansar seu corpo físico e voltar seu pensamento para Deus, para as coisas de Deus. Mas só que o povo hebreu, o povo judeu, levou tão a ferro e fogo a questão de santificar o sábado, que era rígido. No sábado não se fazia nada. Os judeus não curavam os seus doentes, não enterravam os seus mortos. Por isso que Jesus não foi enterrado no sábado. Ele morreu na sexta, colocaram ele lá na sepultura e foram preparar o corpo no domingo, porque no sábado não podia fazer nada. E Jesus fazia o quê? Ele curava aos sábados, em praça pública, em nome de Deus. Então, ele transgredia, sim, uma ordem social que tinha um simbolismo apenas de preservar aquele sábado, mas se tornou um dogma. Transgredir, curar alguém
ia contra Deus. Não tem muita lógica, né? A gente percebe isso. E Jesus sabia disso. Ele sabia que ao curar as pessoas, ele poderia provocar a ideia de que ele estava transgredindo, ele estava fazendo coisas sobrenaturais, destruindo uma lei natural. Embora ele não pudesse falar claramente isso, ele várias vezes nos deu a indicação de que aquilo não tinha nada de sobrenatural. Ele disse, em certa passagem, aos seus seguidores, aos seus discípulos, que estavam espantados com os milagres que ele fazia, com as curas que ele operava, e dizia: vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. E o que ele queria dizer? Vocês têm esse potencial. Claro, Jesus estava num patamar espiritual em que ele manipulava as energias com grandeza. Mas ele não dizia, só eu posso fazer isso, você não. Ele disse, vocês podem fazer. Era uma questão de evolução espiritual, moral, de capacidade de amor e de fé. Em outra passagem, ele diz aos apóstolos, se vocês não o curaram, foi por causa da sua pouca fé. E a mulher hemorrágica? Ela não pediu a ele a cura. Ela sabia, ela tinha a intuição, a certeza que ela estava naquele momento de alcançar a cura. Ela simplesmente toca Jesus. E Jesus diz, eu senti saírem de mim energias. E quando ele tem com ela, ele fala, a tua fé te curou. Então ele dá indícios a nós que ele não tinha nada de sobrenatural, que é uma condição evolutiva de um espírito já sublimado. Mas ele sabia que iria causar espanto. E ele, então, ele pega o melhor, o divino da lei trazida por Moisés, e associa a um Deus, agora não um Deus Senhor da guerra, um Deus vingativo, mas um Deus Pai de amor, como ele ensina na sua oração, Pai Nosso. Ele chama Deus de Pai. E ele pega todas essas leis, todos os profetas e reúne apenas em 2 leis. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Essa é de todo o teu coração, de toda a tua alma e tua mente. Olha que interessante. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com muito amor, de todo o seu ser, com sua alma, e toda a sua mente, seu entendimento. Não se trata de adoração cega. Entendimento. E a segunda grande lei. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí estão reunidas toda a lei e os profetas. Porque, de fato, não conseguiríamos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. E, de fato, não amamos o nosso próximo se não amamos a Deus. Então, estamos ainda na batalha de conquistar isso, né? Porque ainda não estamos plenamente amando o nosso próximo e amando o nosso Deus, como Jesus nos ensinou. É um exercício. E ele sabia disso. Ele sabia que era um exercício. E sabia
que teríamos dificuldades. E naquela ocasião, ele sabia que o povo não estava preparado para todas as informações. Então ele diz aos seus apóstolos que ele enviaria o Consolador. Ele diz: se me amas, vão guardar os meus ensinamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador que estará com vocês para sempre. Para sempre. Ou seja, não é um ser humano, né, que vive uma parte, um tempo, e depois vai embora. O que pode viver para sempre? Conhecimento. E ele fala através do Espírito da Verdade, que hoje vocês não têm como conhecer. Vocês não veem, vocês não conseguem acessá-los. Mas vocês, apóstolos, discípulos, vocês já têm um certo entendimento disso. Então, guarde esses ensinamentos, porque eu enviarei, pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Então, Jesus é a segunda grande revelação, que nos traz essa ligação com Deus, Pai de amor, que nos ensina que o caminho que nos leva a Deus é a caridade, é o amor, é o perdão. E ele nos promete o Consolador. E Kardec diz: o Espiritismo é o Consolador. É a terceira revelação. Porque o Espiritismo, e ele chama de ciência nova no capítulo, do primeiro capítulo do Evangelho, ele não chama de doutrina, ele não chama de religião, ele chama de ciência nova. Por quê? Porque ela vem trazer provas irrefutáveis das relações espirituais com o mundo terreno. Ela descortina, desmistifica uma série de fenômenos considerados paranormais. Ela traz clareza. É um conhecimento que não está limitado a um grupo específico de pessoas. É um conhecimento que está disponibilizado para todos aqueles que assim o quiserem conhecer. E o Espiritismo realmente nos traz uma proximidade com Jesus, um entendimento de todo o que a gente chamava de milagre e cura. Acabamos aqui de receber um passe. Nos séculos em que o Mestre Jesus administrava suas energias de cura, isso era considerado milagre. Hoje é emissão de energia, mudança de padrão vibratório. É um auxílio para que vocês, para que nós, né, terrenos, espíritos encarnados, consigamos mudar o nosso padrão vibratório, melhorar a nossa qualidade espiritual, emocional. É explicável, é transparente, é claro. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, ele traz que Jesus é a porta e Kardec é a chave. O próprio Jesus diz: eu sou a porta, porque quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Porque o caminho era o amor, a transformação pessoal, moral. E Kardec é a chave, porque através dos espíritos benfeitores,
eles nos trazem todo o esclarecimento das relações espirituais, daquilo que nós estamos vivenciando, como se dá essas relações. O Espiritismo é a grande revelação, a terceira grande revelação, porque ela não está centrada numa única pessoa, não é individualista. Está permeada pelos espíritos que Kardec chama das vozes do céu. É comprovada porque ele se utilizou de médiuns em várias regiões do planeta, comparando as mensagens. E ele dizia, é preferível rechaçar 10 verdades do que aceitar um engano, uma mentira. Então, ele comprovava antes de colocar. O Espiritismo é a terceira revelação porque ele nos traz o entendimento da vida espiritual. Nos aproxima de Deus, no sentido de que nós somos filhos, todos criados iguais e perfectíveis. Não existem espíritos superiores, nascidos já com o privilégio. Nós todos, trilhando as nossas diversas vidas, vamos evoluindo. Nos traz a serenidade diante da morte, porque a morte não existe mais como um ponto final. Ela é apenas uma etapa no projeto de vida do espírito, reencarnatório do espírito. Nos traz o trabalho de reforma interior, de transformação interior, trazendo para nós mais tolerância, perdão para os defeitos alheios, porque através da reforma interior, da transformação interior, nós tomamos conhecimento dos nossos próprios defeitos. E, portanto, conseguimos trabalhar de forma mais tranquila o perdão, a resignação diante das dificuldades, porque temos a consciência que somos responsáveis por nossas escolhas e, portanto, por nossos destinos. E tudo que nos acontece é consequência e é necessário para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Tudo que nos acontece. Então, o Espiritismo sendo a terceira revelação, Kardec diz, o Espiritismo também não vem destruir a lei ou os ensinamentos de Jesus, muito ao contrário, vem esclarecê-los. E eu considero um verdadeiro privilégio estarmos nesse momento encarnados. Apesar de todos os desafios, estamos encarnados, tendo a possibilidade desse conhecimento para trazer para as nossas vidas, para que de forma consciente nós possamos burilar o nosso espírito e trabalhar efetivamente para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, para o planeta de regeneração, que já começou a sua transformação. É um privilégio, é um grande desafio, é um enorme desafio, mas também um grande consolo. Então, entendendo dessa forma, como o Espiritismo vem nos acolher e nos garantir essa clareza, mais do que nunca, nos liguemos ao Mestre Jesus, a esse Pai de amor que cuida de nós, que garante a nós inúmeras reencarnações
para que possamos fazer essa trajetória, essa evolução. Então, que aproveitemos o nosso dia a dia, o dia de hoje, o dia de agora, o momento agora, para fazermos escolhas mais sábias, pautadas na dignidade, no amor, na caridade, no perdão, para que possamos, junto com o Mestre Jesus, caminhar para um mundo melhor. Graças a Deus. Obrigada. Convido a todos a fechar os olhos novamente e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ter nos reunido aqui nessa noite. Agradecer a Jesus pelo Consolador prometido, que nós possamos ter esse conhecimento e colocar em prática esse Evangelho de Jesus. Vamos doar nesse momento as nossas melhores vibrações de amor, para que elas possam ser levadas nos cantinhos onde mais se fizer necessário. Que nós possamos levar até os nossos lares um pouquinho desse amor que nós recebemos aqui. E que esse mesmo amor que nos uniu aqui nos disperse em paz. Que Jesus nos acompanhe. Uma boa noite a todos. Que assim seja.